Estamos de volta com o programa Propósito de Vida e agora nós teremos uma palavra profética ministrada pelo pastor Elias. Assistam. Quero saudar a todos os telespectadores da TV Caravelas. Eu trago uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados, o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, o publicano, especialmente aos judeus. Por isso nós encontramos muitas passagens do Antigo Testamento. E no Sermão da Montanha, no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus fala acerca dos princípios do reino dos céus. Jesus sobe até uma montanha e agora começa a ensinar aos seus discípulos os princípios, os valores do reino dos céus. E logo após falar sobre o sermão das bem-aventuranças, ou o segredo da verdadeira felicidade, Jesus, ele se volta para os seus seguidores e diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Amado, Jesus, ele falou de duas utilidades domésticas indispensáveis. Desde ao mais simples barracão até a mais luxuosa mansão, nós encontramos o sal e encontramos a luz. E Jesus, ele falando acerca da missão dos seus discípulos, da missão dos seus seguidores, ele diz: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele é usado para conservar alimentos. E naquele tempo, onde não havia freezer, geladeiras, muito mais do que hoje, o sal era utilizado no tempero e na conservação dos alimentos. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, vós sois responsáveis para interromper a podridão do mundo. O mundo está se decompondo, o mundo está sendo destruído, mas vós sois aqueles que podem interromper este processo de destruição, este processo de destruição. Então, Jesus, ele diz aos seus discípulos: se o sal se tornar insípido, sem sabor, ele não serve para mais nada. Amados, nada tem um poder de influência maior do que o sal. Tudo que o sal toca é influenciado por ele, mas ninguém consegue influenciar o sal. Se você coloca o sal no alimento, ele logo influencia, ele logo salga, ele tempera, mas o sal não é influenciado por ninguém. Jesus estava falando sobre o poder de influência dos seus discípulos. Amados, Jesus está dizendo: olha, vocês são os meus discípulos, vocês têm um poder de influenciar, vocês são o sal da terra, e se vocês perderem este poder de influenciar, vocês não servem para mais nada. Então, amados, o sal tem esse poder de influenciar, e os seguidores, os discípulos de Cristo, da mesma forma, nós cristãos, temos
o poder e o dever de influenciarmos as pessoas ao nosso redor. Se o sal se tornar insípido, se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. O sal, na verdade, o sal ele conserva. E da mesma forma, Deus não exerce o seu juízo sobre a terra por causa do justo. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 18, que Deus havia de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão, amigo de Deus, intercedeu ao Senhor: mas se houverem, Senhor, 50 justos, destruirás o justo com o ímpio? E o Senhor disse: não destruirei o justo com o ímpio. E Abraão foi intercedendo junto ao Senhor: e se houverem 10 justos? O Senhor disse a Abraão: não destruirei Sodoma e Gomorra por causa dos 10 justos. Ou seja, o sal, ele tem esse poder de conservar a vida. O mundo não foi destruído ainda por causa dos justos. O nosso país não foi destruído ainda por causa do justo. A nossa cidade não foi destruída ou não ficou passiva ao juízo divino por causa do justo, por causa do sal. Então, amado, Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Em Colossenses capítulo 4, verso 6, Paulo diz que a vossa palavra seja temperada com sal. Então, amados, o sal é um condimento que nós colocamos em a nossa boca diariamente. No nosso café da manhã, nas nossas refeições diárias, nós sempre fazemos o uso do sal. A maioria dos alimentos que nós colocamos, levamos à nossa boca, ele possui o sal. Então o sal faz parte do nosso dia a dia. O sal, na verdade, Jesus estava nos dizendo, nos falando sobre o poder das nossas palavras. O sal fala do poder de influenciar que as nossas palavras têm. Nada tem o poder de persuadir, nada tem o poder de influenciar as pessoas como as nossas palavras. Então Jesus estava falando sobre o aspecto querigmático da igreja. A igreja, ela precisa pregar o evangelho. A igreja foi chamada para pregar, anunciar as boas novas de salvação. Então, quando a igreja perde o seu sabor, quando a igreja perde o seu poder de influenciar as pessoas ao seu redor, quando nós, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, cristãos, deixamos de pregar a palavra de Deus, de falarmos acerca do reino dos céus, não estou falando de pregar uma denominação, não estou falando de pregar uma religião, eu estou falando de pregar Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, amado, Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Nós somos aqueles que conservam a vida. Então, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que se nós perdermos o poder de influenciar, nós não servimos para mais nada. Não deixe de pregar a palavra, não deixe de falar do amor de Deus, não deixe de anunciar as boas novas, porque nós fomos chamados para isso. Em segundo lugar, Jesus, ele chama os seus discípulos de luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O mundo está em completa escuridão, o mundo está em trevas. Ele precisa de uma luz exterior, ele precisa de uma luz externa. E Jesus está dizendo que os seus discípulos, os seus seguidores, nós somos aqueles que iluminam o mundo. É interessante que em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Agora em Mateus capítulo 5, Jesus está dizendo que os seus discípulos são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A luz fala de orientação, a luz fala de direção, a luz fala de salvação. O mundo está perdido, o mundo está em trevas, o mundo precisa de uma direção. Quem vai salvar o mundo? Jesus está dizendo que a esperança para este mundo se chama a igreja, os discípulos de Cristo. Nós somos a esperança para este mundo perdido e corrompido em que vivemos. É interessante que Jesus fala do poder de alcance da luz. Ele fala que nós somos a luz do mundo. Ele usa o cosmos.
Não se pode esconder uma cidade edificada. Então ele fala de uma luz urbana, ele está falando da polis, e ele nos diz que a nossa luz deve brilhar, a nossa candeia deve brilhar dentro da nossa casa. Ele está falando do oikos, ou seja, os discípulos de Cristo têm o poder de alcance do mundo, o poder de alcance da igreja, as cidades e os lares. É interessante porque se o sal tem o poder de influenciar, a luz tem o poder de convencer. Nada convence mais do que a luz, porque a luz revela a verdade. Em João capítulo 3, versículo 20, Jesus diz que aquele que pratica o mal não se aproxima da luz para que as suas obras sejam arguídas. Mas aquele que pratica a verdade, ele se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Amados, a luz, Jesus está falando sobre as nossas boas obras. Jesus está falando sobre o nosso comportamento, o nosso testemunho. Como discípulos de Cristo, precisamos realizar boas ações, boas obras, porque não pode haver uma dicotomia entre as nossas palavras e as nossas ações. Não pode haver uma dicotomia entre ser sal da terra e luz do mundo, porque nós somos simultaneamente sal e luz. Não somos apenas o sal da terra, não influenciamos apenas as pessoas pelas nossas palavras, mas convencemos as pessoas através do nosso bom testemunho, porque as nossas ações, o nosso comportamento, o nosso bom testemunho é que leva as pessoas para próximo de Deus. O texto, Jesus está dizendo que nós devemos realizar as boas obras diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, amados, quando a nossa luz resplandece, é quando o brilho de Cristo se reflete nas nossas vidas. Nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, não temos luz própria. A nossa luz vem de Jesus. Assim como a lua não tem luz própria e ela necessita da luz do sol, Jesus é o sol da justiça que raiou nas nossas vidas, e nós necessitamos do brilho, da glória de Jesus para que possamos realizar boas obras, porque a salvação não é pelas obras. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas as boas obras são consequências de uma vida que anda na luz, de uma vida de um seguidor de Cristo, de alguém que se relaciona com Deus. Então, amados, Jesus está dizendo que as pessoas se rendem, que as pessoas se convertem através das nossas ações. Ou seja, o nosso testemunho não pode contradizer as nossas palavras. Aquilo que nós vivemos deve ser o nosso discurso deve ser aquilo que nós vivemos. Por isso Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se acende a luz na candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina toda a casa. Ou seja, Jesus está falando sobre o nosso comportamento em nossos lares, em nossas famílias, em nossas casas. O nosso testemunho deve influenciar os nossos familiares a tal ponto que a nossa luz vai resplandecer e eles se renderão diante do Senhor, verão a luz de Deus em nossas vidas e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Então, amados, eu quero deixar essa palavra
para você, amigo telespectador da TV Caravelas, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você, como o sal da terra, não fique em silêncio, mas que você realmente seja uma testemunha, que você possa confessar a Jesus Cristo diante dos homens, que você possa pregar as boas novas do Evangelho às pessoas que estão ao seu redor. E como luz do mundo, que as suas ações possam falar mais alto que as suas palavras, o seu bom testemunho, porque somos da luz, somos seguidores de Cristo. E como o próprio Jesus Cristo disse, aqueles que pregam a verdade, que vivem a verdade, eles se aproximam da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que palavra de bênção, que palavra que veio ao nosso coração, né? Eu queria terminar esse programa, queria agradecer a sua audiência, convidá-lo para na próxima semana você nos assistir novamente aqui na TV Caravelas, canal 11, ou através do site www.tvcaravelas.com.br, e nós teremos muito mais, muito louvor, muita adoração, discipulado, né, testemunho e palavra profética, uma palavra de bênção para o seu coração. A todos vocês, fiquem na paz de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso.